somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Nós somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. As portas do inferno não podem nos fazer parar. O nosso comandante está na frente, esse exército triunfará. Nós somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. As portas do inferno não podem nos fazer parar. O nosso comandante está na frente, esse exército triunfará. Nós somos uma família, povo de Deus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Olá, querida igreja, olá, queridos amigos. Saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo Jesus. Quero ler com você aqui João 15, 12, que fala exatamente sobre essa condição de amizade de Cristo Jesus por nós. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. E o versículo 15 diz o seguinte: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu partilhei com vocês. Tudo, acima de tudo, quer dizer o amor, a misericórdia, o perdão, o acolhimento e a amizade de Deus por nós, revelada em Jesus Cristo. Hoje, mais do que nunca, a gente tem precisado ter bons amigos por perto. Fazer daqueles que estão próximos de nós nossos amigos. E existe, sim, Jesus de Nazaré, esse amigo que continua conosco a cada momento, a cada dia. Durante esse período de celebração comunitária, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, especialmente a Dona Carmen, que diante de grandes intempéries da vida e tribulações, como a Segunda Guerra Mundial, uma doença crônica difícil de lidar, mortes, ela sempre teve a presença desse grande amigo, desde a sua terna infância. Na sequência, a gente vai ter aqui a palavra do Dudu Codesso na música, ministrando canções aos nossos corações. Dudu Codesso é um grande amigo do Rafa Schulz, ele vai explicar isso direitinho.
Mas o que eu tenho para dizer é que lá na nossa folhinha, no nosso calendário que temos na nossa geladeira, a gente tem o Mapa Mundi. E lá no canto, bem lá no cantinho, tem essa ilhazinha chamada Nova Zelândia. Lugar maravilhoso, cenário aí do Senhor dos Anéis e do Hobbit, do Tolkien. É um lugar maravilhoso, mas um lugar também muito carente da graça e da misericórdia do Senhor. E lá está o Dudu como missionário, como co-pastor de uma igreja, ele e a sua família servindo Jesus. Eu lembrei da música do Rafa que fala: todo o meu amor, minha gratidão sejam dados a ti. E exatamente lembrando essa canção, meu coração ligou com o Dudu. Eu fazia muito tempo que nem falava sobre ele, e eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor Jesus que orientou as coisas assim. E por que eu falei do nosso calendário e do Mapa Mundi? Porque existem várias palavras espalhadas lá no nosso calendário, dizendo amor, acolhimento, perdão, doação, doar, enfim. E a palavra da Nova Zelândia é cantar. Quando eu comentei isso com o nosso amigo, missionário e pastor Dudu Codesso, ele ficou extremamente emocionado, entendendo assim uma direção de Deus para esse momento e também para a sua vida. Porque o que ele tem feito lá é exatamente isso, através do canto, espalhando a graça para os Maui, espalhando a graça na Nova Zelândia, porque 2020 é o ano da proclamação da graça do Senhor. Então, Dudu, com você, que Deus te abençoe, Deus os abençoe, meus irmãos. Bom dia, pessoal da CCBN, é um prazer estar com vocês. Aqui é o Dudu Codesso, estou aqui na Nova Zelândia desde 2012 com a minha família, no ministério aqui, porque Deus nos trouxe. E guardo vocês com uma lembrança muito boa no meu coração do tempo que a gente morou em São Paulo. E essa semana eu tive o prazer de falar com o Rafa Schultz, meu amigo de longa data, e também com o pastor Rubens. E foi muito gostoso poder conversar com eles um pouco e colocar a conversa um pouco em dia. E ter o privilégio e o prazer de estar com vocês nessa manhã de domingo, assim, algo extraordinário. Eu gostaria de começar esse tempo que a gente vai ter juntos, de louvor e adoração, cantando uma música que é uma oração. Então vamos fazer essa oração juntos, tá bom? Se você tiver com vontade de fazer isso, você pode fechar seus olhos também. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Rei, e te entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Rei, e te entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som
Receba os nossos louvores, Deus, através da música, do nosso coração para o seu coração, porque é assim, Pai. Olha para dentro de nós, que as nossas músicas cheguem ao seu coração, do nosso coração, como um som doce. Essa música aqui, quem compôs foi o Rafa Schulz, e logo na primeira vez que eu ouvi, eu me apaixonei por essa música, que também é uma oração. E eu gravei no meu álbum de louvores, e fala bem isso que eu gostaria de que a gente tivesse ligado nessa semana, nesse domingo de manhã. Todo louvor e adoração sejam dados a ti. O meu amor, minha paixão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti, Senhor. Todo louvor e adoração sejam dados a ti. O meu louvor, minha paixão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti, Senhor. Todo louvor e adoração sejam dados a ti, somente a ti, o meu amor, minha paixão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti. Todo meu amor, minha gratidão, sejam dados a ti, Senhor. Ah, Deus, eu quero que minha vida seja para o seu louvor. Nós queremos isso, Deus, nós te pedimos isso juntos. E para isso nós sabemos que precisamos da sua presença. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que
continue abençoando a sua igreja, Pai. Continue abençoando o seu povo. Continue abençoando a CCBN, Pai. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Como a gente vive aqui na Nova Zelândia, no contexto do nosso ministério com o povo Maori, eu gostaria de convidar vocês para cantar junto uma música que fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo, você é bem-vindo aqui, nos guie, Espírito Santo, e fale conosco outra vez, ou continue falando conosco.
É bem curtinho, diz só isso. Eu vou cantar em Maori e, na sequência, a tradução dessa música em português. E vocês são convidados a fazer essa oração junto conosco aqui, tá bom? Espírito Santo de Deus, continue a falar conosco, Pai. Continue a falar conosco. Toque nos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Dudu. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu ministério. Esse é o meu desejo, é o desejo da nossa comunidade para você, irmão. Muito obrigado mesmo. Na sequência, a gente vai ter aqui uma surpresa muito relevante, muito tocante. Esses têm sido dias difíceis para todos nós, mas especialmente para as crianças. Os meus filhos fazem aula online das 7 da manhã até a 1 da tarde, tem as lições de casa para fazer e não tem a quadra para jogar, não tem o playground para brincar, não tem o salão de jogos para brincar. Então, não tem sido fácil para eles. Então, a gente fez um exercício, o Ministério Infantil e a Paty, especialmente ela, nossa líder, e a pessoa que Deus tem usado para servir a nossa comunidade na vida destes, dos quais é o reino de Deus, tivemos essa ideia de mandar um convite para elas desenharem como tem sido esses dias. E foi um trabalho tão gostoso de fazer, vocês vão ver na sequência, e a gente tem uma canção que fala exatamente sobre o autor da vida. E as crianças, vão dizer, são essas que estão mais perto dessa autoria. Por isso Jesus Cristo afirma isso. Então eu gostaria que você preparasse o coração e visse com bastante carinho o que as nossas crianças desenharam acerca desses dias e também a mensagem que a própria vida deles e o jeito de ser deles causa a nossa vida e ensina para nós. Veja aí. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas.
levas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vem, senão para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende A ver a vida de a gente aprende a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno, pra vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como Te levar. Já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, A escolha é sua e o final será da alegria ele é o autor da história, torna a vida bela. a escolha é sua e o final será feliz. Eu tive que rever e ver várias vezes esse vídeo junto com a minha família, junto com a Thaís, e confesso que foi um exercício assim de apertar o coração. A nossa comunidade tem algumas marcas e, sem dúvida nenhuma, as crianças são uma marca poderosa que a gente tem. Eu lembro sempre do seu Nilson, ainda recém-chegado à nossa igreja, falando comigo, o pastor Rodrigo. Sabe, eu fiquei muito tocado pela forma como vocês deixam as crianças livres durante o culto. A gente tenta, obviamente, manter alguma ordem, mas sim, a gente aprende com a presença delas, a gente precisa das crianças, dessa chama de esperança e de vida. Não é à toa que esperança no português rima com criança. Criança é esperança mesmo.
a esperança de que dias melhores virão. Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus nos dê discernimento para cuidar delas, redobre nelas a alegria, a força, a perseverança nesses momentos difíceis. Na sequência, então, a gente tem a palavra do testemunho de vida da irmã Carmen Wills. Ouça com atenção, não deixe o seu coração se dispersar, preste atenção porque é recado de Deus para a tua vida, meu irmão. Então, agora a palavra com a querida irmã Carmen Wills. Bom dia, queridos irmãos e amigos que estão conectados conosco neste momento. Seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos. Foi assim que ele me chamou quando eu ainda era criança e eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Eu agradeço muito a vinda dos missionários americanos, desbravando os sertões de Santa Catarina e chegando até Lages, onde eu morava, onde fundaram a igreja presbiteriana. Meu pai, de família luterana, era cristão, frequentava a igreja, mas em casa não havia muitas cerimônias de louvor a Deus, apenas orávamos no momento da refeição e também não tínhamos culto doméstico ou coisa semelhante. Na verdade, tudo que eu aprendi sobre a palavra de Deus foi na escola dominical. Hoje em dia, com os meus 89 anos, nunca supus que fosse passar de novo por uma grande guerra mundial, desta vez causada por um ser invisível e com toda certeza por potestades do mundo espiritual. Eu falei grande guerra porque eu era pré-adolescente no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu acompanhei de perto a agonia do meu pai, ouvindo pelo rádio as badaladas que indicavam o afundamento de navios torpedeados pelos alemães. Muita gente morrendo. Aliás, a morte me cercou desde cedo em minha vida. Quando eu tinha 5 meses e meio, faleceu a minha mãe. Meu pai era gerente da filial de uma empresa alemã, cuja sede ficava em Florianópolis, e com a guerra as coisas ficaram complicadas porque não conseguiam importar, como muitas empresas hoje em dia estão tendo problemas. E o Fordeco do meu pai foi requisitado pelo Exército. Em janeiro de 1943, ele precisou ir a Florianópolis levar o relatório anual, que ele sempre, como sempre fazia. Então pegou carona num caminhão. E no caminho, aquela estrada antiga de Lages a Florianópolis, tinha muitas curvas. O motorista perdeu a direção e houve um acidente muito sério. Meu pai ficou gravemente ferido. Foi levado para o hospital em Florianópolis. No dia seguinte, o coronel da cidade, sabendo,
emprestou o carro dele e meu cunhado foi com a minha boa madrasta, a nova mãe que eu tinha, porque meu pai se casou de novo, essa mãe extraordinária que me acompanhou a vida toda, e fomos até lá. Eu vi meu pai engessado, da cabeça aos pés, mas não tinha condições de ficar lá, então voltei com o meu cunhado. Aconteceu aí a minha primeira fique em casa. Fiquei em casa com a empregada por 3 meses, um tempo bem difícil para mim. Chorava muito, muita saudade, poucas notícias do meu pai. E em fevereiro completei os meus 12 anos sem festa, março, e aí eu me apegava cada vez mais a Jesus, o meu amigo, e cantava muito. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a minha dor e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Lia muito também a palavra de Deus. À noite, o frio lá era intenso, eu levava uma lanterna e a Bíblia, ficavam debaixo do travesseiro, eu não tinha luz de cabeceira e não queria levantar para apagar a luz. O braço, a mão ficava congelada, mas a palavra de Deus aquecia o meu coração. Finalmente, em abril, veio a grande notícia. Logo depois da Páscoa, meu pai tinha recebido alta. Chegou no último dia do mês, veio magrinho, de muletas, fraquinho, mas que alegria poder estar com ele, um pai tão presente, tão amigo. Em maio, porém, logo começou a se sentir mal e foi piorando, e no dia 12, à tardinha, ele partiu. Eu tinha uma amiga que vinha sempre em casa conversar comigo, minha colega, Selva, nesse período de estar em casa, e justamente um ano depois, essa amiga que eu também levava para a igreja, faleceu num piquenique da escola, morreu afogada. É por isso que hoje também eu choro com os que choram, lembrando do sofrimento de quem perde queridos e amigos e às vezes não pode nem mesmo acompanhar o sepultamento. Outra grande prova na minha vida foi quando eu tinha 19 anos. Comecei eu a me sentir mal, cada vez pior, piorando, e quase entrei em desespero, fiquei perplexa, e foi nesse momento que a palavra de Deus de novo me socorreu. Fui levada para o hospital em semicoma, e lá veio o diagnóstico de diabetes juvenil, que hoje é chamado de DM1, é uma doença autoimune, dependente de insulina, diferente do diabetes que ataca as pessoas de mais idade. Mudou completamente o rumo da minha vida. Passei a viver com muito mais disciplina, estudando muito mais a palavra de Deus, evangelizando, e 3 anos depois, Deus me enviou um marido cristão, homem de oração, que amorosamente me acompanhou e no equilíbrio da própria enfermidade, como também sempre me apoiou
nos grupos de estudo bíblico que eu gostava de fazer em casa e em outras casas também. Foi assim que começou a CCBN aqui em São Paulo e a CCBN lá de Vargem Grande com a Isabel Caruso Ferreira. Quando fiquei diabética, o médico avisou que eu não poderia ter filhos. Naquele tempo não havia muito recurso. Deus me premiou com uma família que hoje eu sou bisavó. Cada um do seu jeito, mas todos com Jesus no coração. E quando fiquei diabética, eu também achei que eram uns poucos que tinham aquele tipo de enfermidade. Hoje em dia, com a mídia, a gente fica sabendo que são milhões. Só no Brasil são 12 milhões e DM1 tem mais de 1 milhão. Então, nesta altura da vida, Deus me abriu um novo campo de evangelismo e de ensino da palavra, à medida que eu vou conhecendo diabéticos que estão se aproximando, muitos com dificuldades, com depressão, outros sem terem ainda conhecimento de Jesus. Eu disse que quando eu estava muito mal, a palavra de Deus me salvou. E foi o texto de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Na versão moderna fala até espírito de medo, de covardia. Com essa pandemia, muita gente está passando medo. Quem não está temeroso de ficar enfermo, de perder alguém? Mas o medo protetivo é bom, mas, como diz o Max Lucado, não faça de seu medo um residente, mas que seja apenas um visitante. E também Deus disse que era para a gente ter o espírito de fortaleza, ou seja, o espírito de poder, o espírito, como diz Paulo lá em Efésios, aquele espírito que ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e o levando às alturas à direita do Pai. E também que a gente tenha espírito de amor. O amor de Deus que veio para salvar a humanidade e o amor de Deus que deve estar em nós, inclusive com relação ao nosso próximo. E também disse que a gente deveria ter o espírito de moderação, ou seja, de equilíbrio. Nesse momento precisamos ter muito equilíbrio para não ficarmos julgando quem são os culpados, não ficarmos perdendo o equilíbrio, às vezes, dentro da confinação na nossa casa, no convívio com os que estão conosco, o equilíbrio que só Deus pode dar. E que a gente esteja mantendo a fé, a coragem, a esperança, lembrando que Deus está no controle e que por isso o seu propósito vai ser cumprido em nossas vidas, ou seja, nos tornando mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor, mas Jesus refúgio eterno. Muito obrigado, Dona Carmen. Deus continue abençoando a sua vida. Que privilégio temos a Tua palavra, a Tua presença. Obrigado por nos abençoar por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor pela obra que Ele fez em sua vida e que tem se reverberado em tantos lugares, em tantas casas, nascedouro de novas igrejas, enfim. Que Deus continue trazendo vida e abundância para a senhora, para a sua família, para os seus. Muito obrigado. Na sequência, a gente tem a participação muito especial da querida Márcia Cunha, da nossa querida Marcinha, mulher de Deus,
e tem uma palavra, um testemunho muito especial para nós nesse momento, através de uma canção tão especial, que marca tanto a nossa história como igreja, lembrando sempre que é Ele que tem o controle de tudo. É uma canção que exalta a soberania do Senhor e a nossa dependência dEle. Marcinha, é com você. Olá, meu nome é Márcia. Para aqueles que não me conhecem, venho compartilhar uma canção com vocês e também compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Essa semana nós tivemos dois fatos interessantes em meio a todo esse caos relacionado à pandemia. E toda a dificuldade, tudo aquilo que a gente já sabe, aquilo que nós experimentamos, já estamos experimentando de dificuldades. A gente sabe que Nova York atualmente é um epicentro da doença, e a gente também se volta aqui para São Paulo. Nós vivemos aqui e sabemos que os números são preocupantes. Em Nova York, essa semana, teve um arco-íris duplo em meio a toda essa tribulação, né? Esse caos. Houve um arco-íris duplo, e eu só pude lembrar da aliança de Deus com os homens. E Deus, em Gênesis, né, ele diz que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com os homens, da aliança que ele tem com cada ser vivo na terra. Achei bem emblemático isso acontecer essa semana, e acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, pôde ver ou viu em rede social, né, muita gente postando também um pôr do sol maravilhoso que nós tivemos aqui. E o que me lembrou também que os céus manifestam a glória de Deus e revelam, né, as obras das mãos do próprio Deus. E isso traz, pelo menos para mim, trouxe esperança de que Deus ele continua no controle de todas as coisas, e que Ele tem tudo nas mãos dele. Né? Ele tem o mundo nas mãos dele, ele tem a nossa vida, o nosso mundo, né? Nosso mundo particular nas mãos dele, e ele continua cuidando de nós. E isso serve para renovar as nossas esperanças. Na graça dele, ele se revela, né, nos céus, ele se manifesta graciosamente. E isso veio para mim como um sinal de esperança, uma revelação divina mesmo, assim, de que o Senhor continua cuidando e Ele está no controle das coisas. Que a gente renove as nossas esperanças no nosso Deus a cada dia. E nós vamos cantar uma música aqui que a gente já acompanha a gente há bastante tempo, então você pode cantar daí, de onde você está agora, ou apenas ouvir, ou louvar a Deus da maneira que você entender melhor, né, conforme o seu coração, tá bom? Tentando até me fazer
Querida Márcia, muito obrigado por essa ministração aos nossos corações. Que Deus continue abençoando você grandemente, nessa família maravilhosa que você tem, que é a Heleninha, o Dudu, o Ricardo e você. A sua família é uma expressão direta desse controle e cuidado de Deus, né, de tantos momentos difíceis, né, como você canta e nós cantamos juntos com você. Deus te abençoe. E é sobre essa verdade que eu gostaria de orar com vocês agora, nesse momento que tem sido difícil para todos nós, mas também tem sido um momento para a gente aprender, relembrar e descansar nos braços daquele que tem todo o controle. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir pela tua misericórdia e graça, que o Senhor visite, Senhor Jesus, a cada um que aqui estiver presente, abençoar a tua igreja, abençoar os nossos amigos, parentes. Peço que a tua mão de misericórdia continue, meu Deus, estendida sobre esse mundo, sobre a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero te pedir, Jesus, por todos aqueles que têm passado por dificuldades de toda sorte. Eu sei de queridos que perderam o emprego, eu sei de pessoas que estão passando por necessidade. Acima de tudo, eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê discernimento e piedade tamanha para dividir, para partilhar, para compartilhar. Que o Senhor continue desenvolvendo em nossa igreja esse senso de cuidado comunitário que vem de Jesus Cristo de Nazaré, que vem para afirmar sobre a terra o que importa é o nós, o que importa é o próximo, o que importa não é o eu, mas sim quem somos nós. Eu peço, Senhor, que a tua misericórdia se estenda então para cada lar, para cada pessoa, para cada coração, que a tua mão de misericórdia visite os doentes, que a sua mão de graça e misericórdia visite aqueles necessitados que a gente não tem conhecimento. E mais uma vez eu peço, meu Pai, que a tua mão de misericórdia se estenda, Pai, que a sua mão de graça se estenda, que ela possa estar estendida sobre nós, porque nós precisamos da tua força, do teu amparo, precisamos do teu refúgio, precisamos de paciência, precisamos de discernimento, precisamos encher o nosso coração de boas novas, do poder do Evangelho, que a nossa boca se abra para orar, para interceder, que os nossos joelhos se dobrem para orar, que os nossos ouvidos parem para ouvir o próximo, o clamor do próximo, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti. Abençoa a tua igreja, nos pastoreia, nos guia nesse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, sob a certeza de que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvadora, que o amor de Deus o Pai, que nos acolhe a cada manhã, e na certeza da presença de Deus na pessoa do seu Santo Espírito, que nos inspira e nos consola, que a gente vai seguir os nossos dias debaixo da proteção dele, com os olhos atentos aos que precisam, entendendo que a cada hora, a cada período, a cada dia, a cada semana, nosso coração precisa se lembrar que dele é o controle, precisa se lembrar que ele tem cuidado de nós, que ele é por nós, que nele temos um grande amigo, mais chegado que um irmão, que continua conosco a cada dia. Deus nos abençoe, fique atento aí aos recados, às boas novas que vão pintar na rede, nas redes sociais. A gente está atento, orando, intercedendo e produzindo material para que a graça do Senhor nos alcance de diversas formas, ok? Deus te abençoe. Uma boa semana.